Estamos falando sobre encontros com Jesus e hoje queremos falar do encontro quando Jesus encontra Pedro. Pai, fala conosco mais uma vez. Assim como o Senhor um dia foi atrás e encontrou Pedro, o Senhor foi um dia atrás e encontrou todos nós aqui, cada um de nós. Amém. Então, nós vamos falar hoje do encontro que Jesus teve com Pedro, né? Você sabe que Pedro, ele negou a Jesus, não é isso não? Você sabe como é que Jesus encontra Pedro? Jesus está falando na praia, e ele sobe num barco, que é o de Pedro, e depois ele fala, olha, vamos pescar, Lucas 5, e Pedro fala, mestre, é o seguinte, eu sei que o senhor está aí, o senhor é de judeu aí, o senhor está ensinando aí as coisas, tão legal, puxa, estamos te ouvindo, mas nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, agora não tem peixe, mas como é o senhor que está pedindo, a gente vai jogar a rede de novo. Jogou a rede e você sabe o que aconteceu, pegou tanto peixe, que rasgava as redes, tiveram que chamar o outro barco, para encher com todos os barcos, aquele monte de peixe, não é verdade? Quase que afundaram, e chegaram na praia com aquele monte de peixe, e Pedro se ajoelha, e diz, Senhor, se afasta de mim que eu sou um homem pecador. Tipo assim, eu joguei a rede, mas eu não acreditava, eu joguei por jogar, você está entendendo? Afinal de contas, para não fazer desfeito aqui, sou uma pessoa educada. Mas eu peguei peixe que eu achei que eu ia pegar. Então, Jesus fala para ele uma coisa, o que ele fala? Não tenha medo. Sabe o que ele fala para Pedro? Não tenha medo, a partir de hoje você vai pescar gente. Você vai pescar. Aí Pedro e o Tiago e João, que eram sócios dele nos barcos, largaram tudo e começaram a seguir Jesus, não é? E no dia, não é? Semana passada nós falamos da Páscoa, né? Nós falamos lá que naquele dia, que foi na quinta-feira, né? Na quinta-feira à noite, Jesus está tomando a Páscoa com seus discípulos e Jesus fala para Pedro, hoje ainda você vai me negar. E Pedro fala, não, eu não, jamais. E acontece que Pedro nega Jesus, né? Você sabe disso. Então, agora você imagina o que Pedro está pensando, eu decepcionei Jesus, não sei o que fazer agora. É só Pedro que pensou assim, será? Não. Eu já pensei assim, porque eu já decepcionei Jesus e fiquei dizendo, o que eu faço agora? Sabendo tudo que eu sei, conhecendo tudo que eu conheço, eu não tenho certeza se tem um chamado. Pedro então, ele fala, puxa, mas Jesus me chamou, ele disse que, e agora? Você imagina Pedro, que era o líder do grupo, o que ele pensava agora? Acabou. Talvez Pedro estivesse pensando assim, eu pequei, agora não sei como voltar para Jesus. Muitas pessoas às vezes pensam isso, né? Puxa, eu pisei na bola, como é que eu volto? Como é que eu toco no assunto? Às vezes acontece com as pessoas também, né? Às vezes você pisa na bola com uma pessoa e você não sabe como você vai voltar. Às vezes quando eu brigo com a minha esposa, amém, irmãos? Se bem que ultimamente é ela que está brigando mais comigo, entende? O olhar dela agora às vezes a gente briga e aí assim bate aquele arrependimento e fala, como é que eu vou falar com ela, né? A gente fica rodeando, fica ou não fica? Fica rodeando. Às vezes quer dar um presentinho, aí ela fala assim, por que esse presentinho? Porque assim, não adianta dar um presentinho, olha, o que você acha, vamos passear amanhã, não vou nem na igreja, mas você não vai pregar? Não, deixa de pregar, eu ligo para alguém, não, eu quero ir na igreja. É porque ela está esperando que eu toque no assunto, e eu estou dando voltas, eu estou dando volta, eu estou dizendo que eu vou levar para passear, que nós vamos sair de férias para... Fala um lugar bonito aí para sair de férias.
Hã? Hã? Croácia? Ai, Jesus. O ímpeto missionário da Margarete. Então, irmãos. Ai, Jesus. Ela quer que eu toque no assunto e diga: amor, eu errei, eu pisei na bola. Que nem diz a música do sambinha, né? Eu errei, eu pisei na bola. Jesus ama as pessoas que não conseguem honrar sua própria palavra. Você quer saber o que foi dito no dia que Jesus falou da traição? Olha que coisa interessante. Jesus falou assim, que eles iam te abandonar. Pedro falou: pode ser que todos os outros te abandonem, eu não. Sabe o que Pedro falou? Jesus, isso aí acontece com os outros aqui, mas não comigo. Eu sou o cara, eu nunca vou te abandonar. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, olha que negócio doido, antes que o galo cante, você vai me negar. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. Tchau. E os demais falaram mesmo. Lógico. Esse é o negócio. Nesta mesma noite, sabe o que está acontecendo aqui? Esses discípulos estão dizendo para Jesus: o senhor não sabe o que o senhor está falando. Jesus, o senhor não entende das coisas. Jesus, isso não vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Você está entendendo qual é o problema com essa coisa? Nós estamos dizendo para o Senhor Jesus, que conhece todas as coisas, que o que Ele está falando não é verdade e não vai acontecer. É uma coisa de doido, gente. Então esse pessoal ainda não cria em Jesus realmente. Cria que podia fazer um milagre, mas não cria em todas as palavras dele. Não cria quando dizia: vocês têm um problema aí no seu coração, e aí vocês... Não é isso não. Sabe a negação? Às vezes Deus fala com a gente: olha, tem um negócio aí que pode acontecer. Não vai acontecer comigo, não. Se Jesus está falando, é bom dar ouvidos, hein, irmãos? Então o que acontece? Aconteceu a negação. O braseiro é negação e arrependimento. Qual é o trecho da negação de Pedro? Lucas 22, 55. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio, sentaram em volta e Pedro sentou. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Imagina assim, alguém te encarando assim. Olhando. Não, é Pedro, né? Só olhar. Imaginou a cara? Você estava com ele. Não, que é isso, coisa não. Depois o outro me falou: conheço sim, você estava lá com ele. Não, negou 2 vezes. Uma hora mais tarde, sabe onde está acontecendo isso? No pátio do sacerdote, Jesus está lá, ouvindo tudo. Cerca de 1 hora mais tarde, o homem afirmou: com certeza, você também estava com ele? Pedro respondeu: homem, não sei o que você está falando. Numa outra versão diz que ele gritou, ele praguejou, falou até uns palavrão. E nesse instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou para Pedro. Jesus olha para Pedro, ele vê Pedro lá. Estava no pátio, devia estar a uns 100 metros de distância. 50 metros, não sei, menos, né? 50 metros, sei lá. Pedro se lembrou das palavras: hoje, antes que o galo cante. E Pedro saiu e chorou amargamente. Então essa é a situação. Aí Jesus ressuscita. Jesus ressuscita, aparece em Jerusalém. Olha como Jesus aparece em Jerusalém. Primeiro ele aparece para Maria Madalena, depois ele aparece para outras mulheres, depois ele aparece para Cleopas e o amigo no caminho de Emaús. Depois diz Lucas 24, 34, que ele aparece para Simão. Ele apareceu para Simão Pedro. Depois ele aparece para todos os discípulos, Tomé não estava. Depois ele aparece para todos os discípulos com Tomé junto e diz: acredita aí, põe a mão aqui. Tudo isso acontece então em Jerusalém. E aí Jesus fala: olha, vão para Galiléia, volte lá para o lugar onde vocês estavam. E então os discípulos vão para Galiléia. Agora você imagina, no espaço de 40 dias, Jesus está aparecendo um monte de gente, certo? Depois ele vai subir aos céus, na montanha, junto com 500 pessoas vão ver.
Depois de 10 dias vem o Pentecostes, que vem o Espírito Santo. Então Jesus está nessa situação, e os discípulos voltam agora, não é? E aí o que acontece? E a situação entre Jesus e Pedro? Parece que Pedro não havia tocado no assunto. Olha, Jesus encontrou com Pedro sozinho, encontrou com Pedro junto com os discípulos, sem Tomé, encontrou com Pedro com os discípulos com Tomé. Mas até então, tá mais ou menos assim que nem eu e a Marisa, né? Acho que ele devia estar rodeando. E Pedro não havia tocado no assunto. Mas Jesus, ele é um bom amigo, é ou não é? Jesus, que é o discipulador. A gente fala de discipuladores na igreja, dá a impressão que é uma posição hierárquica, que alguém tem o comando sobre outro. Essas visões são equivocadas, irmão. Discipulador é amigo próximo, amigo íntimo. Eu prefiro a palavra amigo. Então Jesus, como bom amigo que é de Pedro, resolveu tocar no assunto. Às vezes você vê uma pessoa pisando na bola e tal, fazendo besteira, você fala, não vou falar, deixa para lá. Ele é seu amigo? É seu amigo. Então fala com ele. Não quero mexer nessas coisas. Então não é seu amigo. Porque se fosse seu amigo, você o amaria a ponto de dizer, posso falar com você uma coisa? Isso não está legal. Eu falo que sou amigo, mas não toco no assunto. Eu falo que sou amiga, mas não toco no assunto. Nossa cultura brasileira é assim, né? A gente quer ser amiguinho de todo mundo, mas não é amigo profundo de ninguém. Não toca nos assuntos. Precisa tocar nos assuntos. Ele não vai gostar, não vai. E aí? Mas se ele é seu amigo, o que ele vai fazer? Eu percebo que os meus amigos fazem assim, eu toco no assunto, eles não gostam. Depois eles voltam e falam, cara, eu precisava conversar sobre aquele assunto. Não é legal assim, irmãos? Amém? Ué, devia sim, porque você falou comigo, você se importa comigo. Você falou comigo, você está pensando em mim. Se um amigo falar com você sobre um problema seu, agradece porque ele falou com você e não falou com os outros, certo ou não? Porque quem não é amigo fala para os outros. Você viu? Alguém precisa falar com ele. Viu? Alguém precisa falar. Então eu preciso falar com o Arnaldo. Eu falo para o Edson precisa falar com o Arnaldo. Paloma, alguém precisa falar com o Arnaldo. Alguém precisa falar com o Arnaldo. Conta para todo mundo. Aí ele fala, por que você não fala com ele? Não, tem que falar. Jesus então decide falar com Pedro. Jesus decide que ele não vai deixar Pedro nessa pendura. Então o que acontece? Agora, como acontece é muito interessante, gente. Como é que acontece a situação? João capítulo 21. Depois disso, Jesus aparece novamente aos seus discípulos, e aconteceu da seguinte maneira: estava Simão Pedro, Tomé, que tinha o apelido de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e outros 2 discípulos, talvez André e Felipe, não sabemos. Simão Pedro disse, vou pescar, e nós também vamos, eles falaram. Entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite inteira. Então você imagina que os discípulos estão lá e Pedro está ali, o que vai ser agora? O que nós vamos fazer? Jesus mandou a gente para cá, um dia vai voltar ao que fazia antes. Então eles estão ali meio perdidos, e Pedro volta a pescar. E ao amanhecer, diz o texto, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram. Por quê? A que distância eles estavam? Você vai entender mais para frente que eles estavam mais ou menos a uns 90 metros de distância. Estava assim um quarteirão. E aí então ele perguntou, filhos, vocês têm alguma peixe aí para comer? Não, responderam eles. Lance a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia que os peixes estavam. Você entende o que está acontecendo aqui? É uma repetição do chamado de Pedro. É a mesma cena. Os discípulos estão pescando, eles estão cansados a noite inteira pegando peixe. Tem um cara na praia, dessa vez eles não sabem que é Jesus. Não dá para saber por quê, se tinha névoa, ou se Jesus estava vestido diferente. Porque Jesus, o aspecto dele era um pouco diferente após a ressurreição, né? Talvez tinha tirado a barba, dá certo ou não? Não sei, não sabemos. O que sabemos é que de longe não dava. Aí falou, joga para o outro lado. O que eu fico pensando é o seguinte, mano,
Será que eles não lembravam que a única pessoa que mandou jogar a rede para o outro lado era Jesus? Eu acho que Pedro estava tão assim, né? Vamos jogar. Mas aí acontece uma coisa, né? A rede fica pesada na hora. E João disse assim, o discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor. Ô Pedro, 3 anos atrás, você lembra? Que nós estávamos lá pescando, ele falou para jogar a rede. Ele falou para jogar a rede e nós pegamos. Quando Simão ouviu que era o Senhor, ele vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, saltou na água. Pedro estava empenhado no trabalho. Pedro saiu para pescar mesmo. Talvez Pedro estivesse pensando, sabe, esse negócio, voltar com Jesus agora não vou, né? Depois dessa pisada na bola que eu dei, depois que eu traí a confiança dele, eu sei que ele me ama, tudo, mas Pedro, ele não se acha digno, ele não se acha digno. Então Pedro pula na água e vai na frente. Eles estavam perto da praia, dava pé. Os outros ficaram no barco, puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam ali não mais que 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e um pão. Você imagina a cena? Gente, não é interessante como Jesus preparou todas as coisas? Não, fala a verdade. Gente, Jesus preparou todas as coisas. Jesus está interessado em falar com Pedro, está percebendo? Pedro não sabe como falar com ele. Jesus toma a iniciativa. Jesus fala: eu vou tomar um café da manhã com Pedro, eu vou tomar um de jejum com Pedro, vou chamar ele para tomar um café. Só que é um café diferente, eles estão lá trabalhando. Quando ele chega, Jesus tem um peixe e um pão. Vocês entendem? Acho que dá para perceber, né? Que para 7 homens que trabalharam a noite inteira puxando rede, um peixe e um pão não vai dar, não é verdade? É ou não é? Não vai dar. Mas isso é algum problema para Jesus, irmãos? Isso é algum problema para Jesus? Um peixe e um pão? Dá para 7? Dá para 7 ou não dá? Dá ou não dá? Porra! E se tivesse 50, daria também não? Se tivesse 5.000 também daria? Daria, ainda sobrava. Jesus está lá com um peixe e um pão, está pronto. Eu não sei onde Jesus arrumou o peixe e o pão, está certo ou não? Será que ele trouxe? Ele não precisa trazer. Ele chama pelo nome que não existe, como se já fosse. E tinha um braseiro ali, peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. E eu fiquei pensando, por que Jesus manda trazer o peixe? Ele não precisava, tinha peixe ali. Ah, porque um peixe não ia dar. Talvez. Mas Jesus mandou eles olharem a rede, está sabendo? Porque eles arrastaram o barco com a rede atrás, eles não conseguiram puxar para dentro do barco. A rede ficou presa no barco. Chegou na praia, aí eles arrastaram a rede, vocês estão percebendo? Não conseguiram nem pôr dentro do barco. Arrastaram a rede. Então Simão entrou no barco, arrastou a rede para a praia, e havia 153 peixes grandes. Fala, peixe grande. Peixe grande. E no entanto a rede não arrebentou, porque peixe grande faz força, arrebenta a rede. A ideia é quando você abre uma rede de pescador, você tira os peixes pequenos, joga fora, né, e fica com os grandes. Mas eu vou explicar, sabe qual que é a revelação dos 153 peixes? Está preparado para o número 153? Não. Presta atenção, 153 era a quantidade de peixes na rede. É isto. É só isto. 153. Você queria o quê? Era 153, que é a soma do não sei o quê. 153 é um número místico para você jogar no bicho. Não tem, irmão, para.
Já vieram 500 mil mensagens, era o número de peixe que tinha na rede, era 153. Indica o quê? Que eles contaram os peixes, a equipe foi lá, tirou, contou, e viu que peixe era grande e a rede não se rompeu. É só isso, irmãos. Já usaram isso para tanta coisa, não é verdade? Não. Esse número aí foi usado, geralmente é usado para poder vender alguma coisa, né? Em umas igrejas. Então, não é isso, irmãos. Significa que aqueles peixes foram contados, que eram muitos, e que eram grandes. Jesus falou, pode contar lá, tem o que você precisa, está tudo ali o que você precisa, pode trazer uns peixes. Venham comer, disse Jesus. Quando ele fala venham comer, está tudo pronto, não está? Eu não sei se deu tempo de cortar o peixe, assar o peixe. Aliás, o que adiantaria você ter mais peixe, se o braseiro devia ser pequeno? E o que adiantaria você ter mais peixe, se não tinha pão suficiente, né? Gente, para mim eles não assaram esse peixe não. Jesus pegou, porque as palavras do texto original, que ele pegou e repartiu, é igualzinho nos dois textos que fala que multiplicou o pão e o peixe. Igualzinho. Então, Jesus aí repartiu o pão e peixe, aquilo foi multiplicando, eles foram comendo e foram comendo. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem é você, pois sabia que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Quem serviu? Jesus serviu. E foi a terceira vez que ele apareceu aos seus discípulos. Aos discípulos todos era a terceira vez. Pedro já tinha mais uma. Jesus não precisava dos peixes que os discípulos tinham pescado. Sabe qual é essa mensagem? Ele está falando com discípulos, especialmente com Pedro, dizendo, Pedro, você não tem nada aí para... Tem alguma coisa para comer aí? Não. Então vem aqui que eu tenho. Eu tenho aqui. Mas tudo bem, joga a rede aí. Pegou? Legal. Sabe, Deus está falando assim, não depende do seu esforço, eu tenho tudo preparado. Mas você quer ver como o seu esforço dá resultado quando você está comigo? Joga agora. Pegou? Aí. Eles pegaram peixe porque Jesus estava lá, certo ou não? Eles jogaram... Gente, jogar a rede do outro lado, você acha que... Você sabe qual é a largura de um barco? Que eles estavam? Jogar de um lado, jogar do outro lado, a quantidade de peixe que eles estavam, devia estar tudo debaixo do barco. É que o peixe não estava, jogou, o peixe estava. Jesus está mandando uma mensagem para eles assim, ei, o que você precisar, você tem aqui comigo. Jesus está repetindo para os discípulos uma informação clara, eu chamei vocês, vocês confiaram em mim, nada vai faltar, não fique pensando que vai ser como antes, você não vai voltar na vida que estava antes, uma vez que você me encontrou, eu cuido da sua vida, amém? Você pode trabalhar no que você trabalha, você pode pescar, mas agora é diferente, porque sou eu que estou aqui cuidando. Porque na hora que a gente pisa na bola, a gente pode achar que agora estão pelas nossas forças. Pedro está pensando, estou pelas minhas forças. E Jesus fala assim, isso é mentira, eu estou aqui, você não toca no assunto. É como se a Marisa falasse para mim assim, você não toca no assunto, mas eu sou a sua mulher e vou continuar sendo. Graças a Deus, amém, irmãos? Você vai pescar, obedeça a minha palavra, nunca vai faltar peixe. Eles vão ser grandes, muitos, e as suas redes não vão se romper. Tem um detalhe da outra pesca a rede rompeu, nessa não rompe. Na outra pesca falou que pegou muito peixe, essa aqui falou que pegou peixe grande. Jesus está deixando bem claro para eles, a situação que você vive agora, parece anterior, mas não é, é diferente porque agora eu estou na sua vida, é diferente porque você não me tinha, agora você me tem, é diferente porque antes você vivia nas suas forças, agora você vive pelas minhas forças. Jesus está lembrando eles de maneira prática, dizendo, a diferença na sua vida sou eu. Por que você está aí voltando para uma coisa que não precisa? Jesus toca no assunto que Pedro não toca. Então o que faz? Eles comem.
E sabe o que acontece? Se fosse mulher, já estava tudo resolvido o negócio, sabe, irmãos? Mas os homens estão comendo, eles comem e não tocam no assunto, mano. Homem para tocar nos assuntos difíceis, eles demoram, eles enrolam, eles ficam esperando que um fale, mano. É verdade ou não é, irmãos? As mulheres já vêm gritando de longe: meu Deus, Jesus, Jesus. Se fosse mulher, já tinha berrado o bar. Os homens vão lá. Uma vez o pessoal gravou brincadeira de crianças 3, 4 anos na escola, na hora do intervalo. Eles gravaram as meninas brincando. É isso, né? As meninas: você aqui, o seu cabelo, eu gostei desse negócio, sobe aqui, não, Maria, não sei o que, aquela conversaiada, tudo mais. Gravaram os meninos. Barulho. Vocês estão rindo? É verdade, gente. As mulheres têm que ter mais paciência com os homens. Depois da refeição, e os homens têm que se arrepender e falar, né? Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Lembra que Pedro falou? Pode ser que eles te abandonem, mas eu sou melhor do que esses. E Jesus pergunta: então você me ama mais do que esses, Pedro? Jesus está num braseiro, falando com os discípulos. O Senhor sabe que eu amo, então alimente os meus cordeiros. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João. Você percebe que ele chama Pedro de Simão? Não chama de Pedro? Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. Então, cuide das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu amo. Então, alimente as minhas ovelhas, pastoreie as minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros. Então a situação é assim, irmãos. Pedro foi avisado diante dos discípulos que negaria. Pedro, num braseiro, negou Jesus 3 vezes. E Jesus está presente e ouve as negações de Pedro. É isso que aconteceu, não foi? E Pedro agora está diante dos discípulos, ali diante de um braseiro, numa fogueira ali, e diante de Jesus. Jesus põe Pedro na mesma posição. Não é fantástico isso, gente? Ele coloca lá. Aí você fala assim: por que Jesus colocou Pedro nessa situação? Por quê? Porque Jesus quer humilhar Pedro. Jesus quer dizer assim: aí, negão, tá vendo? Você me negou. Aí, rapaz, tá vendo? Jesus quer fazer isso? Não, nós queremos fazer isso. Nós gostaríamos de montar aquela cena, não é verdade? Que nem novela mexicana, não é? Aquele grande finale, onde toda a justiça é feita, não é isso? E nós saímos bem. Aliás, quando você está ofendido, é o que você sonha na sua mente, né? A outra pessoa sendo humilhada, toda a verdade vem à tona e vão dizer: você, ó inocente, injustiçado que foi. Jesus não está fazendo por causa disso. Jesus está restaurando Pedro ao seu lugar de honra dentro do grupo. Jesus quer restaurar em Pedro a convicção do chamado que ele já havia recebido. Jesus está chamando a atenção de Pedro para o seguinte fato: eu estou aqui diante de você, diante dos discípulos, numa situação semelhante, pessoas em volta de uma fogueira, onde você me negou, e eu quero saber se você entende quem você é e quem eu sou.
Então, o que acontece? Acontece que, porque Jesus pergunta então 3 vezes? Porque Simão, filho de Jonas, recebeu um chamado e isto não mudou. Jesus vai até Pedro, sabe por quê? Porque ele diz assim: ei, eu chamei você e eu não mudei de ideia. Jesus vai até Pedro porque ele está dizendo: eu escolhi você, eu chamei você lá atrás e eu não mudei de ideia. Você não tem coragem de vir a mim, você acha que não tem mais jeito, você acha que eu desisti de você, você acha que eu vou rebaixar você, e eu estou aqui perguntando a Simão, filho de João: ei, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Dessa vez Pedro não fala assim: não, o senhor não sabe o que está falando, eu não vou te negar. Ele fala: não, tu sabes todas as coisas. Jesus pergunta: você me ama? Você me ama? Você me ama? 3 vezes. Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes. Não é por causa dele, é por causa de Pedro. Pedro tem que anular as 3 vezes que ele negou a Jesus e reafirmar: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele está dizendo o seguinte: eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Ele está dizendo: eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti. Ele está dizendo: tu és o Senhor, tu sabes todas as coisas, tu és o Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele chama Jesus 3 vezes de Senhor. Tu és o Senhor, tu sabes tudo, tu sabes e entendes que eu te amo. A convicção de Pedro é maior. Ele está quebrantado, mas a convicção dele é maior. Jesus faz ele confessar com a boca 3 vezes. Ele confessou 3 vezes que não conhecia. E Jesus está fortalecendo. Está percebendo? E Jesus não faz por causa dele, gente. Jesus está fazendo por causa de Pedro. Ele está fazendo por causa de Pedro. Ele não está humilhando Pedro. Ele está restaurando Pedro diante de todos os demais. E Jesus está ensinando uma lição para Pedro que é: não se trata da sua competência, não se trata da sua inteligência, não se trata da sua força. Porque você viu lá, quando Jesus pediu pegar os peixes, ele foi sozinho e puxou a rede para a praia. Mas o cara ia primeiro, o cara é destemido, o cara é corajoso, o cara não tem medo, ele quer correr risco. Ele fala: mas não é a sua força, Pedro, é se você me ama. Não é a competência que sustenta você, é o amor que você tem por mim. Sabe por que você vai deixar de cair no pecado? Sabe por que você vai deixar de repetir essas mesmas besteiras? Não é porque você ficou mais forte espiritualmente, é porque você me ama. A graça nos ensina a viver uma vida santa, justa e piedosa neste mundo. A gente deixa de praticar o mal por amor a Jesus. Como permaneceremos no pecado, nós os que para Ele morremos? Como é que você pode ofender o Espírito Santo que habita em você? Se você quer ver a sua vida melhorar, seu nível espiritual crescer, é amor por Jesus, é o quanto Ele é importante, e o quanto as palavras dele são importantes. Você nasceu de novo, recebeu um novo coração, você é livre do pecado, você pode pecar ou não pecar. Antes era escravo do pecado, só pecava. Agora você é livre, pode pecar ou não, a escolha é sua. Por que vai escolher não? Porque você ama. Porque Jesus é o Senhor e sabe todas as coisas. Então Pedro reconhece tudo isso. Pedro diz: tu sabes. Ele ficou triste da última vez, porque ele perguntou 3 vezes. Mas Pedro ficou triste por se lembrar de uma coisa. Não é porque Jesus estava duvidando dele. Pedro, você me ama? Cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Ei Pedro, o que eu falei que você ia ser?
pescador de gente. Faça isso, Pedro. Meu chamado não mudou para você. Faça isso porque você me ama, não é porque você tem dinheiro, tem habilidade, tem competência, ou porque você vai jogar rede e vai pegar peixe grande. Sempre que você precisar, Pedro, você vai pegar peixe grande. Não vai faltar nada para você. Às vezes nós ficamos em dúvida se obedecemos a Jesus ou se ganhamos dinheiro. É uma coisa ridícula. Quando você obedece a Jesus, não vai faltar dinheiro para nada. Então, terminando aqui, Jesus fala isso, né? Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, você podia agir como queria. Você se vestia e aonde você queria, mas quando você for velho, você vai estender as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. E dessa vez Pedro não falou, não, Senhor, não vai ser assim. Ele falou, entendi, Senhor, tudo bem. Não é legal? Entendi, Senhor, não duvido mais de ti. Os registros dizem que Pedro, essa parte do Evangelho provavelmente foi escrita quando Pedro já havia sido crucificado. Diz os registros, né, alguns registros históricos, que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque era honra demais ser crucificado igual. E Jesus disse para Pedro uma coisa que ele disse lá no começo. Ele disse o quê? Siga-me. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, lembra que você falou que você morreria por mim? Que você morreria por mim? Pode todos te abandonar, você morreria por mim? E Jesus falou para ele, cara, você vai morrer por mim. Você vai morrer por mim. E dessa vez você não vai me negar. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, nesse versículo 18? Não estava botando medo em Pedro. Não pode subir a turma aqui, a banda aqui. Ele não estava botando medo em Pedro, sabe? Ele está dizendo, você vai morrer. Ele está dizendo, Pedro, eu sei que você não vai me negar nunca mais. Aliás, vai chegar o ponto que você vai morrer por minha causa. Então vem e siga-me. Que bom que nós não temos mais que morrer, não é? Bom, em alguns países ainda se morre por causa de Jesus, né? Aqui no Brasil não precisa. Aqui no Brasil não precisa, graças a Deus. Jesus disse, siga-me. Jesus sempre honra o chamado que Ele faz a você. Não importa o que aconteceu. Você entende que Jesus é aquele que tem toda a honra? Ele tem toda a glória. Ele tem todo o poder. Só pode dar honra a alguém que a tem. Os discípulos lá atrás não honraram a sua palavra. Não honraram, disseram, não, eu nunca vou te abandonar. Não, jamais, vou até morrer. Mas não honraram a sua palavra. Mas agora Jesus morreu e ressuscitou. Agora eles olham e falam, tu és Jesus mesmo, tu sabes, tu és o Senhor. E eles iriam receber o Espírito Santo depois de alguns dias. E Jesus volta para Pedro e fala, Pedro, eu escolhi você, eu não mudei de ideia. Pedro, eu chamei você, eu não mudei de ideia. Você pisou na bola, você caiu, mas para mim está tudo bem. Você está perdoado para mim. Eu quero saber de você. Você me ama? Eu quero saber, Pedro, você quer continuar com o chamado que eu te dei? Pastorei as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Ele está só dizendo assim, você crê no chamado que eu te dei? Sim. Então cumpra ele. Cumpra ele. Pode cumprir, eu estou com você. Jesus, que tem toda a honra, honra Pedro diante dos seus colegas. Já imaginou isso? Que coisa tremenda. Sabe o que ele fez? Ele deu a Pedro nesse jantar da manhã a honra. Ele restaura Pedro a posição de honra e diz, você é. Você, Simão Barjonas,
recebe o chamado, e agora você é Pedro. E sim, agora você pode até morrer por mim, porque agora você está plenamente convicto que não se trata de você, da sua capacidade, mas de tudo que eu te dei. Assim como te dei os peixes, eu te dou todas as coisas.